Enfim, este vídeo servirá para estancar, porque literalmente sangra. Antes de dar aqui a explicação, nós podemos pegar aquela aparição de Nossa Senhora em Fátima, né, em 1917, onde aconteceu o milagre do sol e os ateus negam isso histericamente, enfim. E o que acontece? Nesta aparição de Nossa Senhora de Fátima para 3 crianças, onde Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças, sim, ela fez isto. Ela também revelou, no mesmo ano, né, os 5 pecados que mais ofendem o seu coração imaculado. E, cara, os 5 pecados, na sua maioria esmagadora, são cometidos por protestantes. E veja a coincidência, eu vou dizer quais são os 5 pecados, ou pelo menos a maioria deles, porque, cara, você vê, percebam que esta aparição de 1917 foi 500 anos depois da Revolução Protestante. Não é reforma, é Revolução Protestante. Que reforma? O próprio uso da palavra reforma é um sofisma monstruoso, cara. Sabe, o sofisma para mim é a armadilha mais intelectual, é a armadilha intelectual mais terrível de todas, tá? Tipo assim, vamos protestar contra a infalibilidade papal, mas cada protestante se acha infalível nas escrituras. Tipo assim, a livre interpretação das escrituras, cada um interpreta como quiser, dane-se o magistério, dane-se o papa e só eu que estou certo e quem discordar de mim é do diabo. Fazer o quê, né? Então, 5 pecados que mais ofendem diretamente o coração de Nossa Santíssima Mamãe, né, que eu adoro chamar essa mulher de maternidade onipotente, né? Então, vamos lá. Estes 5 pecados que mais ofendem o coração dela, e consequentemente, ou talvez primeiramente o coração de Deus, porque ela é mãe de Deus, envolvem diretamente a questão de atacar os dogmas. Por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria. E diga-se de passagem, Lutero cria sim na Imaculada Conceição de Maria. Lutero cria sim que Maria, ele mesmo disse, tá? Dizem que ele disse isto em 1531, né? Eu vou dar uma averiguada melhor, né? Porque às vezes eu pego só a frase, eu pego só, tipo assim, eu pego até as fontes, né, de algumas coisas, mas assim, o ano, assim, cara, isso é muito importante, tem que gravar, tá? E tanto é que eu gravei a questão dos 500 anos depois, né? E o que acontece? O próprio Lutero disse que Maria é a mais alta joia da cristandade, né? Ela é muito nobre, ela é elevada, de certa forma, assim, na cabeça dele ela é elevada, e que jamais conseguiremos honrá-la suficientemente. Neste momento, eu concordo com o pai do protestantismo e não com o protestantismo. Mas, na verdade, o pai do protestantismo é o diabo, né, cara? Pô, o diabo sabe que matar católico lá no Império Romano não deu em nada, né? Lá na época do gnosticismo, nas cruzadas, né? Os islâmicos invadiram, né? A civilização ocidental, e para tentar matar os católicos, né? Os templários passaram a peixeira todo dia. Toda vez que eu passo perto de uma paróquia, claro, eu tenho que fazer o sinal da cruz. E, cara, eu tenho que prestar continência, cara. Chega lá pro exército do general, né? Não, na câmera tá com a mão esquerda, mas é com a mão direita, tá? E aí o que acontece? E já dizia o Jack Thornton, tá? O dedão tem que ficar alinhado. E aí o que acontece? Embora essa obra de romance seja protestante, mas enfim, tem bons valores, tá? O pessoal diz, você tá atacando o protestantismo gratuitamente. Não, é vocês que fazem isso com o catolicismo, mas enfim. O que acontece? O próprio Lutero cria na Imaculada Conceição. Ou seja, o protestante, ele é herege até para o protestante. Não é zoeira. Se você pegar, por exemplo, acho que é o Carlos Einar, né? Aquele pastor da CCB, né? E pelo que me contaram, a CCB ela existe há o quê? Há 200 anos, alguma coisa assim, né? É seita, né? E o que acontece? O senhor Carlos Einar, fiquei sabendo, tá? Que, na verdade, nem vou pegar o Carlos Einar, vou pegar outros protestantes que eu já vi querendo atacar o dogma da Trindade. O dogma da Trindade, primeiramente e sobretudo, é um dogma católico. Ah, Vinícius, como assim? Cara, eu não vou te dar um dia, eu não vou te dar um mês, eu não vou te dar um ano, eu vou te dar uma vida para você me mostrar na Bíblia
onde que está escrito a palavra trindade, o conceito de trindade e como este mistério dogmático se sustenta. Na Bíblia. Bom, eu poderia lhe dar até o vídeo todo, mas não, vai acabar aqui, né? A bateria vai acabar, sei lá. O tempo aqui é limitado. Então, vamos lá. Pra não perder tempo, eu tô até lhe poupando, cara, sabe? Pô, você tem que me agradecer, poxa. Sabe? Tem que me agradecer. Não faço mais que minha obrigação. Então, o que acontece? A Trindade, ela foi um dogma, né? Que foi estabelecido em concílios católicos. Pega lá o concílio de Nicéia. Inclusive, uma vez eu até debati com um ateuzinho, né? Ah, Jesus só foi virar Deus no concílio de Nicéia. Ou seja, ele acha que é a gente que faz a teologia. Não, é o contrário. É Deus. E nesta parte eu concordo com os agnósticos, né? Quando o agnóstico fala assim, não, eu não acredito em Deus porque a gente não pode conhecê-lo, porque ele está acima da compreensão humana. Olha, é verdade. Mas o problema é que o agnóstico para aí. Não, Deus, de fato, Deus é incompreensível, mas por isso que ele se revelou. Foi por isso que ele veio a nós e fundou uma igreja, Mateus 16, 18. E Pedro significa Cefas, que significa pedra, que significa rocha. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. E no Sermão da Montanha, né, que Jesus fala que quem vence as tentações, né, os rios, as tempestades, a chuva, né, as tormentas, é porque está alinhado na rocha. E isto está na Bíblia protestante. Enfim, para não ficar enrolando, né? Enrolando caramba, eu estou explicando. Não, ninguém está explicando, tem que explicar. Vocês querem tudo na mão? Tô puto. Então o que acontece, né? O dogma da Trindade foi estabelecido por concílios católicos. Então todo protestante, literalmente, todo protestante, tirando Lutero, porque Lutero, nesse momento, ele acertou. Todo protestante que nega a Trindade, ou até mesmo o protestante que professa a Trindade, ele está se contradizendo na raiz. Por quê? Porque a Trindade é um dogma católico. E antes que chegue um ateu aí falando merda, né? Não, mas como é que pode? Mas vocês não são monopolistas. Vocês não são... É que eu estava falando de economia agora há pouco, né? Vocês não são monoteístas, vocês não acreditam em um Deus só, não sei o quê. Olha, pra gente não perder tempo, como é que se explica, por exemplo, a questão da Trindade sem enrolar? Já que você gosta de ciência, garoto, vamos pegar, por exemplo, aquele processo, né, dos 3 estados da água. A água tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Mas é a mesma água. A essência é a mesma. E outra coisa, o Deus Pai é um, Deus Filho é outro e Deus Espírito Santo também é outro. Ou seja, não é a mesma pessoa. São pessoas distintas, sabe? São pessoas que... como é que é? São 3 personalidades divinas, mas que fazem uma dinâmica tão perfeita, tão alinhada, né? São pessoas de personalidades tão semelhantes que são um só Deus. E a gente bota até uma coisa poética, né? Deus é o que ama, o Filho, assim, Deus Pai é o que ama, o Filho é amado e o Espírito Santo é o amor. Sabe, é um círculo... Para a esquerda não, né? Que esquerdista não gosta de Deus. Então, como é que fica na câmera? Eu não vou perder tempo com isso, né? Enfim, mas treina, tá? Treina isso, na hora de explicar isso, ó, gire a cabeça pro lado certo, né? Eu não giro porque eu sou tapado. O que acontece? Ou então minha cabeça, eu tô gordo mesmo, né? Minha cabeça deve ajudar nisso. Enfim, é isto. Então, o protestante, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, falando que tais pecados que envolvem os dogmas, né? A virgindade perpétua, a Imaculada Conceição de Maria. Vinícius, mas como é que você prova que Maria não era virgem? Vamos pegar aqui Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele explica que o casamento tem basicamente 3 finalidades. Finalidade humana, proteção e ajuda mútua, né? União íntima, onde o marido será o melhor amigo da esposa e vice-versa. Nada de segredos, nada de esconder nada e nada de ser juiz um do outro. Sejam advogados um do outro. É basicamente isso, tá? Eu não tenho maturidade nenhuma para casamento. Nenhuma mulher merece um canalha como eu, mas pelo menos isto aí eu entendi, tá? Segundo, a finalidade animal, que é o que? A procriação, a prole. Sim, o ato sexual, ele é importante no casamento e a igreja nunca barrou isso. A igreja só barra sexo fora do casamento. Por quê? Porque sexo fora do casamento é fornicação, é prostituição, porra.
Sabe? Hoje em dia, quem assiste pornografia, quem vai no puteiro, quem é que quer ter família, quem é que quer construir uma vida, uma coisa longânima, quem é que quer? Então, o que é que dá? Né? Isso aí você está vendo aí fora, quando a indústria pornográfica foi promovida, foi a maior fábrica de crimes sexuais do existente. Tipo, Sodoma e Gomorra é ficha perto disso aí, tá? Perto de hoje em dia. Por isso que tem mulher menina de 13 anos engravidando, aí tá tudo assim. Então, o feminismo é isso, sabe? Foi o feminismo que criou a indústria pornográfica, por quê? Porque elas foram responsáveis pela revolução sexual dos anos 60. Mas é porque eu sempre gosto de detalhar tudo para garantir que não vai escapar nada, tá? É igual os ímpios diante de Deus, não vai escapar nenhum, tá? E o que eu dou risada, porque é justo, não é por ódio, é porque é justo. Se vocês não se converterem, cara, vai cair mesmo, tá? Vai cair mesmo e é isso aí, é justo. O que acontece? Tem a terceira finalidade, que é a finalidade espiritual. Qual é a finalidade espiritual? Santificação. A santificação, que é onde o marido... Travou? Travou por alguns segundos aqui. Voltando, recapitulando. A santificação. Então, o marido vai ajudar a esposa e vice-versa a ir para o céu. Ah, Vinícius, mas... e também na parte animal tem a questão da herança, da genética, enfim, né? Ah, Vinícius, mas onde é que Maria entra nesse meio? Muito simples. Maria, ela é uma mulher de vocação puramente divina. Como assim, Vinícius? Ela é imaculada, já começa por aí. Ela é imaculada, ela foi preservada do pecado original, e para não perder tempo, porque é sério, o tempo aqui está acabando, o tempo aqui está acabando o tempo, eu tenho que explicar logo, né? Qual foi a maior honra que Deus poderia ter dado à sua mãe? Preservá-la do pecado. Ponto final. Ponto final. Maria é imaculada, ela é mãe de Deus e mãe nossa mamãe, e por isto ela foi preservada do pecado. Ela foi coroada como rainha do céu e da terra, rainha dos anjos, tá? Ela é a nossa maior intercessora, ela é literalmente mãe da igreja, tá? Ela gerou a igreja, se tem sacramento, se tem dogma, se tem tudo de bom que existe, direto ou indiretamente, veio através dela, literalmente, tá? Ela gerou Cristo. Ah, mas Cristo Maria não é mãe da igreja. Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá? Não vou perder tempo. Então, cara, Maria é uma criatura de vocação puramente divina. Logo, ela não poderia ter se submetido à natureza animal. Ah, mas ela era uma mulher. Não interessa. Ela era uma mulher, de fato, ela trabalhava, ela comia, ela bebia, ela sentia sono, normal, como qualquer animal. Mas, por ela ser uma criatura de vocação puramente divina, ela não poderia ser tocada por homem algum, até porque ela é esposa do Espírito Santo. Sabe? Então, o ventre de Maria é perfeitamente puro. O corpo de Maria não sofreu nenhuma mancha de pecado, de impureza, nada. Nada. A alma dela, o espírito dela é puramente imaculado, cara. Então, caramba, falta alguns minutos, tá? Então é isso. Então, quem fala contra a Imaculada Conceição, quem fala contra a virgindade perpétua, está cometendo, cara, blasfêmia, sabe? Blasfêmia até contra o Espírito Santo, se você for parar para pensar, né? Porque tem pessoas que estão obstinadas nisto, pessoas que estão negando a verdade conhecida, pecados contra o Espírito Santo. Veja lá na doutrina católica. Os pecados contra o Espírito Santo são 6 no total, e o último não tem perdão. O último é a impenitência final. Desculpe. Então, sempre tem um palhaço para falar assim, mas na Bíblia está dizendo que ela teve filho. A Bíblia foi escrita em grego koiné. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E a língua que Jesus falava era o quê? O que mais rolava lá na época de Jesus? Era o aramaico, era o hebraico, né? O grego veio depois. Então, quando a Bíblia fala que Maria teve filhos, como na época a língua era mais limitada, e como na época havia verdadeiramente uma teocracia onde todos eram considerados filhos de Deus, logo não havia tanta distinção na prática entre irmão e primo. Então, quando a Bíblia fala de irmãos de Jesus, pode ser no sentido espiritual, pode ser no sentido imediato, porque de fato era uma teocracia, né? Os mestres da lei mandavam muita coisa ali, e o hebraico era uma outra língua, era uma língua mais limitada, sabe? E aí o que acontece? Por exemplo, crono, a palavra crono, né? De cronologia, crono é uma palavra grega que significa tempo.
veredicto, né? O veredicto final, a Inquisição vai. Já refutei isso, tá? Então, o veredicto é uma palavra em latim que significa sentença. Então, cara, se você não leu nada disso, cara, cara, faz que vai cagar. Eu falei isso no outro vídeo, né? Faz que vai cagar e vai embora, cara. Só faz isso, tá? Então, o tempo aqui tá acabando, eu só queria deixar isso claro, né? Mas é basicamente isso. Eu disse que ia falar os cinco pecados, né? Mas é basicamente isso. Os 5 pecados são aqueles que envolvem diretamente o dogma alinhado a Maria, né? Principalmente a questão da Imaculada Conceição e da virgindade perpétua dela, tá? E não tem colher de chá para isso. Não tentem vir para cá com, sabe, com canalice, com falácias, né? Ah, mas eu li na Bíblia. Você leu na Bíblia segundo você. Quem está dizendo essas bostas aí é você. E se você aparece... Cara, esses caras que ficam criando conta fake, cara, para vir aqui falar merda para mim, velho, você não tem coragem nem de olhar na minha cara. E a prova disso é que vocês usam conta fake. É tudo perfil anônimo. Vocês estão praticando falsidade ideológica, usando anonimato para intimidar os outros, calúnia, difamação, sabe, formação de quadrilha, porque vocês não são os primeiros, tá? E nem os segundos e nem os terceiros, porque são muitos, e o tempo está acabando, então é basicamente isso, tá? E volta àquele desafio, eu te dou uma vida para você refutar qualquer uma das coisas que eu falei aqui, de forma séria, madura, honesta e amorosa. Coisa que, por exemplo, Lutero não tinha, e por isso está condenado ao inferno, segundo a visão de Santa Maria Serafina Micheli.